Mais um vídeo aqui no Espiritualidade na Prática. Eu sou a Diana e eu conto por aqui as minhas experiências com o desenvolvimento espiritual. E hoje eu vou-vos contar sobre o meu despertar espiritual que aconteceu ali por volta de 2012, estendeu-se por 2013 e 2014 e estamos nessa senda, nessa jornada até aos dias de hoje. Então, vamos beber chazinho primeiro e vamos contar, vou-vos contar como é que foi a minha jornada, o meu desenvolvimento espiritual, o meu despertar espiritual. Em 2012 foi quando eu tive o meu despertar espiritual e isso não significa que eu não tivesse já alguns fenómenos mediúnicos durante a infância e adolescência, porque eu tinha, só não sabia que havia de facto outras coisas, nunca ninguém me tinha explicado nada sobre aquilo que me estava a acontecer. Então em 2012 eu tive ali os primeiros incómodos. Eu estava num relacionamento amoroso com uma pessoa, um relacionamento mais longo, e eu comecei a ter alguns incómodos, a sentir alguns incómodos, tá? Relativamente a minha autoimagem, a como eu me sentia dentro do relacionamento, a como eu me sentia no mundo, e comecei a perceber que me sentia feia, gorda, um peixinho fora da água, e que me sentia como se não é possível ser só isto, como se fosse um vazio. E muitas coisas começaram a me incomodar, principalmente no relacionamento amoroso que eu estava, com quem eu estava, né, com a pessoa com quem eu estava, porque eu não estava a gostar do papel que me estava a ser atribuído. E as coisas começaram a ficar um pouquinho, eu comecei a perceber que estava ali um pouquinho, a entrar numa onda mais baixa, quando eu comecei a vestir única e exclusivamente preto, porque eu gosto muito de cores, de vestir cores de vermelho, mas de cores berrantes, né? Daquelas cores mais fortes, vermelho, cor-de-rosa, amarelo, né? São cores que eu gosto bastante e que eu uso com alguma frequência. E o que é que aconteceu? Eu comecei a perceber que estava a utilizar muito preto, que não é muito normal em mim. Eu uso uma outra peça, mas não sempre, entendem? E atualmente eu utilizo, por exemplo, posso-me vestir toda de preto, mas utilizo uma sombra de cor ou um batom vermelho, e é só naquele dia, não é todos os dias vestir preto. Não é uma característica minha. Porque, como eu disse, eu gosto de cores vibrantes, eu gosto de brincos grandes, entendem? E agora vai fazer barulho, vamos aguardar, não é? Enquanto eu tomo o meu chá. Acabou ainda não. E nisso eu saía com uma moça que ela era conhecida dos meus pais, dos meus avós, porque os pais dela eram clientes dos meus avós, porque os meus avós tinham uma empresa de fabricar chapéus. Na altura utilizava-se muito chapéus aqui, chapéus de homem, de batizado e tal e coisa, e portanto, essa pessoa com quem essa moça com quem eu saía, ela começou a perceber que eu estava a mudar um pouquinho, né? Assim, o meu comportamento. E disse: olha, eu conheço um lugar e que fala sobre, já viste, e que fala sobre este assunto. Foi na altura também que eu descobri que estava diabética, portanto eu descobri que estava diabética tipo 2, mas afinal não sou tipo 2, eu sou tipo 1 à partida, e nessa altura eu andava a tentar perceber porque é que me tinha aparecido isto, uma vez que a minha irmã também tinha tido o mesmo tipo de alimentação do que eu, mais ou menos, não é? Porque agora este ano a pessoa descobriu que afinal de contas não é assim tão igual, mas pronto. E aí já estava a começar o que eu hoje sei, portanto, passados 10 anos, mais 10 anos, o que eu hoje sei que é uma das minhas missões aqui, que tem a ver com a minha ancestralidade. A diabetes tem a ver com a minha ancestralidade feminina. Então aí começava essa parte. E nisso, essa moça disse: vais lá, vais ver os cursos que ela lá tem e tudo mais, e começou a falar de coisas esotéricas, místicas. E eu, ela não falou de chakras nem coisa do género, ela falou de um curso que ela lá tinha, que era baseado nos ensinamentos de Louise Hay, e eu como estava-me a sentir um lixo,
um lixo humano, né, que não prestava para nada, que sentia-me fora do meu lugar, eu decidi ir ver, não é? E erro meu nessa altura foi ter ido com a minha mãe, socorro, mas eu também não sabia, né, do que eu sei hoje, obviamente. E quando eu lá fui, a esse sítio, aquilo era mesmo místico. Portanto, místico porquê? Porque para mim eu nunca tinha visto assim, nenhum lugar daquele género. Entendem? Eu sabia que existia alguma coisa mais porque eu via, tinha os fenómenos de ouvir vozes e tal e coisa, e de ter muitas projeções, muitas premonições, não sei o quê, mas não sabia mais nada, era isso, porque não havia padre que explicasse, não havia ninguém que fosse morada aberta que explicasse o que é que se passava, ninguém. Então toda a gente fazia as minhas limpezas espirituais, não é, do meu campo energético, mas ninguém explicava como fazer, não é? Ninguém explicava como se proteger, nada. Então quando eu entrei naquele espaço, eu vi um lugar com um cheiro que era do incenso, um cheiro diferente. Vi com muitas pedras, que são os cristais, vi com aqui este senhorzinho, no caso Buda, tinha muitos tapetes no chão, assim felpudinhos, e vi assim um ar muito místico. E aquilo, sabem quando nós deparamos como se fosse quase com as ciganas que liam a bola de cristal e tudo mais? Eu senti-me assim. Ok, entrei, falei lá com a pessoa responsável e marquei para fazer o curso dela. O curso durava 3 meses, era um curso baseado nos ensinamentos da Louisa Hay, e foi aí que começou o meu despertar, porque eu comecei a perceber que de facto eu estava fora do meu lugar, não estava ali no meu lugar. E comecei a fazer o curso, tinha a primeira coisa que eu percebi ali foi que foi muito, muito impactante para mim e que eu senti muita vergonha, porque eu era o centro das atenções naquele momento, que logo na primeira sessão, aquilo era uma sessão por semana durante 3 meses, e a primeira sessão nós tínhamos que entrar numa espiral, ok? Caminhar em direção à espiral e estarmos ali, o movimento de estarmos ali receptivos e prontos para a mudança, né? Que essa era a proposta daquele curso. Então o curso era com 12 ou 13 pessoas, era assim uma coisa, portanto são poucos, presencialmente tem que ser poucas pessoas, e havia ali um trabalho em que a facilitadora falava, nós tínhamos o livro que tínhamos que comprar, o livro, e ela ia passando pelo livro e havia as temáticas todas as semanas, não é, a serem trabalhadas, tínhamos exercícios e temas e tal e coisa. E depois nós tínhamos os trabalhos em grupo, em que nós fazíamos com uma pessoa ou com 2 pessoas, portanto era um grupo de 3 ou um grupo de 2, certo? Ok. Isso passou-se então, durante esse curso, era um curso de desenvolvimento de autoestima, à partida. Mas aquilo abriu tanto a minha cabeça para perceber que havia mais coisas além daquilo que eu via, que eu fiquei, ok, há mais qualquer coisa. Depois, entretanto, obviamente nós ao longo do curso fomos conhecendo os outros e as pessoas foram-me conhecendo a mim, a facilitadora foi-me conhecendo também, assim como conheceu todas as outras pessoas, e eu disse que tinha uma certa mediunidade, que nunca desenvolvi, que tinha alguns fenómenos e tal e coisa, e ela disse, olha, então talvez para ti, para tu aprenderes a proteger-te e tal e coisa, faria-te bem o Reiki. E eu, ok, o que é que eu tenho a perder? Nada, não é? Nesse momento nós estávamos, portanto, o meu despertar espiritual aconteceu num momento muito difícil para mim, porque eu sentia-me assim, estava numa crise existencial, estava a debater muito em questão de dinheiro, ok? Agora vocês estão a ver é a Jackie, não é o Benny. Estava-me a debater muito por causa de dinheiro, porque eu não estava no meu local que eu gostaria, né? Porque eu sou assistente social, tirei a minha formação base é de serviço social, eu sou assistente social. E como agora eu sei, né, por ser filha de mãe narcisista, eu nunca iria ter a oportunidade de trabalhar para um lugar. Entendem? Primeiro porque hoje, né, eu sei disso, porque a minha mãe ninguém gosta dela, portanto as pessoas evitam-na.
as pessoas que eu digo de família, pessoas aqui conhecidas, evitam-na. Ela não tem nome, quem tinha nome era o meu avô materno, ela não tem nome, e o nome, as pessoas que a conhecem pelo meu avô. E o que eu senti nessa altura é, lá está, que eu não tinha essa retaguarda familiar de pessoa que tem conhecimento e que vai falar com esta pessoa e que vai falar com aquela pessoa, ou que sequer me dá o empurrão, olha, vai atrás, tem esta vaga aqui, ou vai falar com esta tua... Porque eu tinha... Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque eu tinha pessoas que eram da minha família, que eram também, e são assistentes sociais, então a minha ideia foi, eu vou falar com elas, para elas me ajudarem a andar à procura, né, a formar um currículo e andar à procura de trabalho, para me ajudarem nisso, porque elas estão no meio, né? Se eu tinha essas pessoas na minha família, por que não pedir ajuda? Vocês acham que ajudaram? Não, não é, ninguém. Ou seja, a famosa cunha que eu queria colocar, que eu queria, né, dar ali um empurrãozinho, não a tive. E na altura não percebi porquê. O que é que eu não tenho que as outras têm, não é? Porque o que é que acontece? Nessa altura eu percebi que as minhas colegas da universidade que tinham notas mais baixas, elas estavam a trabalhar na área. E eu não. Entendem? Então eu pensei, o que é que elas têm que eu não tenho? Bem, ou melhor, o que é que eu tenho que elas não têm? Meio narcisista, não é? E nisso, vocês depois, se acompanharem os vídeos aqui do canal, vocês vão perceber que todas as bostas que eu passo e passei têm sempre uma causa de um trauma qualquer que vem da minha mãe, sempre. E eu já cheguei a essa conclusão, juntamente com a psicóloga, né? Então não preciso provavelmente ver onde é a causa, porque eu já sei qual é a causa. Então, eu estou a rir de nervoso, não é? Então, nisso, eu depois estava a passar por uma dificuldade financeira, porque eu estava num lugar que eu não gostava de estar a trabalhar, como muita gente, e eu estava num relacionamento onde eu começava a desconfiar da pessoa com quem estava. Porque, pelos traumas que eu tenho, que vieram da minha mãe, eu tinha determinados comportamentos que eu não sabia que eram tóxicos. Então, a outra pessoa respondia aos meus comportamentos. Eu não estou a ilibar, ou não estou a tirar a responsabilidade dessa pessoa dentro do relacionamento, mas hoje eu consigo perceber que eu tinha muitos comportamentos que eu podia ter resolvido logo ali, quando estavam a acontecer, e eu deixava arrastar até o momento em que eu explodia, e era isso. Porque era assim, não é, que a minha mãe também tratava dos relacionamentos dela, a forma como ela lidava com as pessoas, ou com o meu pai, no caso. E nisso, eu comecei a desconfiar da pessoa. Então, desconfiar em termos de dinheiro, que ela escondia dinheiro, ela levantava dinheiro da conta sem me dizer nada, porque num dia tinha lá o dinheiro, no outro dia já não tinha. E eu comecei a achar estranho isso, como é que é possível? Porque ele não me dizia nada, não aparecia dinheiro nenhum em casa, ele não comprava nada e eu fiquei sem saber, certo? Ok. Depois eu trabalhava num supermercado e o meu turno começava por volta das 5 da tarde durante a semana e começava às 7 da noite ao fim de semana. Estendia-se, certo? E durante o dia eu tirava cursos, eu fazia cursos de primeiros socorros, eu fazia assim cursinhos desse género. O que é que acontece? Houve uma altura ali que para mim foi a gota d'água. Eu ainda estava dentro desse curso da Louisa Hay, não é? Baseado na Louisa Hay, e a pessoa em questão vinha todo aprumado, vinha todo muito bem arranjado, coisa que não era muito normal, todo cheiroso, não é? Chegou à mesma hora à casa do que eu quando saí do trabalho, e eu perguntei, vamos sair? Dá-me uns minutos que eu vou-me trocar de roupa e já saímos. Ele disse, não, eu estou a chegar agora, com uma lata, não é? Com aquela lata, enfim. E eu, estás a chegar agora, assim, vestido? Porquê, não é? Ok. Depois eu andei com a pulga atrás da orelha, até descobri que ele andava já enrolado, não andava enrolado, mas andava a tentar enrolar-se com uma outra moça, certo? E para mim foi, ok, isto para mim é gota d'água. Ele obviamente, não vai acontecer novamente, e eu, tá bem, não é? Eu sou escorpião, então eu dei a corda meio para ele se, entenderam aqui a coisa? Dei a corda para ele se ir enrolando ainda mais na própria mentira. Então,
depois nisso eu fui fazer o Reiki, foi coisa de meses. Então eu terminei o curso da Luísa em janeiro de 2014, início de 2014, e depois eu iniciei em fevereiro, março, logo o curso do Reiki, a primeira iniciação de Reiki. E foi aí que eu comecei que eu vi, não é? Comecei a perceber que eu estava num relacionamento tóxico, né? Que pode ter sido a minha toxicidade juntamente com a toxicidade da outra pessoa. E quando eu fui fazer, portanto, a gente faz a iniciação do Reiki e normalmente dão-nos 21 dias para nós fazermos a auto-aplicação da energia, para habituarmos à nova energia que está aqui. Portanto, abre-se um canal e nós precisamos de aprender a lidar com aquela energia que estamos a canalizar. E para isso servem os 21 dias, para nós irmos nos habituando a essa nova energia. Ok, eu não consegui fazer isso. Não foi por falta de tempo, nem coisa do género, foi porque eu lembro-me que tive muito stress com a pessoa, porque eu dizia, vou fazer, ou eu tinha vergonha de falar aquilo que eu ia fazer, e porque a pessoa também não entendia nada do que é que eu estava a fazer, aquilo era tudo muito novo para a pessoa. Sabem, as pessoas crentes, católicas, beatas, que só veem Jesus e o Deus bíblico do cristão católico, pronto. Então não há nada além daquilo. E nisso eu senti muita dificuldade em ter permissão, portanto eu quase que não tinha autorização para fazer aquilo. E eu comecei aqui, ok, não estou bem aqui. Portanto, quando eu fiz o Reiki, deu-me uma volta, porque reparem, o curso da Luísa Hay, baseado nos ensinamentos da Luísa Hay, ele mexeu com as crenças e mexeu com aquilo que eu acreditava sobre mim, portanto, de valorização, de autovalorização, de segurança. Então, aceitar determinadas coisas que eu estava a aceitar, porque eu tinha aquela ideia de eu não sirvo para ninguém nunca vai gostar de mim, porque isso eram coisas que eu ouvia da minha mãe, não é? Que nunca ninguém ia suportar o meu feitio, porque eu tinha um feitio terrível, não é? Nunca ninguém ia gostar de mim, porque eu era gorda, ou porque tinha o cabelo encaracolado, ou porque eu tinha um feitio assim, ou porque era muito parecida com o meu pai, ou porque era não sei o quê, ou porque não sei das quantas. Então nunca ninguém ia gostar de mim, porque eu ia ter sempre um defeito. Então eu entrei neste relacionamento a querer agradar. Então a pessoa atrasava-se, combinava comigo às 9 da noite, porque eu trabalhava no dia seguinte, e a pessoa não, e combinava às 9 e aparecia, por exemplo, à meia-noite. Eu achava aquilo, ok, não gosto, mas enfim, ele já é assim, ou seja, ele já tinha esse hábito, então eu não posso deixar ou proibir de ele ter esse hábito. Onde é que isto está na cabeça? Onde é que isto cabe na cabeça de alguém, né? E fui deixando. Não havia problema nenhum se ele dissesse, olha, só te vou apanhar à meia-noite. Certo, mas mesmo assim ainda era uma falta de respeito, porque eu ia trabalhar no dia seguinte. Mas enfim, né? Mas não, combinava comigo às 9, eu estava pronta às 9 e eu estava 3 horas à espera da criatura. Né? 2 horas, às vezes 3 horas à espera da criatura, e achava aquilo super normal. E isso já era uma red flag, já era uma bandeira vermelha, mas com aquela coisa de que ele é a única pessoa que gosta de mim, entenderam? Eu entrei com essa mentalidade. Hoje eu tenho consciência disso, na altura não tinha. Eu achava-me super empoderada, super feminista, super, né? Socorro. Ok. E quando eu fiz voltando para o Reiki, quando eu fiz o Reiki, já vinha com as coisas que eu aprendi no curso da Luísa Hay. Eu já tinha o livro, li e reli o livro várias vezes, fiz os exercícios várias vezes também, e com o Reiki eu comecei a perceber que eu estava num relacionamento tóxico. Então comecei-me a preparar e disse, isto não dá para mim. E aí deu uma volta em que eu larguei e disse, eu não quero mais este fulano na minha vida, vou-me organizar para terminar o relacionamento, porque isto não dá para mim. E tive ali mais 2 ou 3 meses de inferno, né, porque já não suportava olhar para a cara do fulano, e lá está, não era necessariamente a responsabilidade só dele, tinha os meus comportamentos também, mas naquele momento eu não podia jamais olhar para a cara do fulano. E houve uma altura que foi a gota d'água para mim. Eu disse, olha, liguei para ele e disse, olha, anda buscar as tuas coisas, que está tudo cá fora já,
porque eu tive que aproveitar esse rompante de eu não quero mais este fulano na minha vida, porque senão eu nunca mais, eu não iria terminar o relacionamento, porque ele manipulava o discurso, manipulava e a narrativa, assim como a minha mãe faz. Isso já são efeitos colaterais de quem é filha de mãe narcisista, tá? É nós envolvermos sempre com pessoas porque achamos que somos sempre maus, que somos sempre negativos, ou somos sempre como é que eu vou dizer, inferiores, ou somos sempre um lixo, e que aquela pessoa, por mais horrorosa que ela seja, tenebrosa em termos tóxicos, nós acabamos por ficar sempre acreditar que essa pessoa é a única que vai gostar de nós, porque nós não temos nada para dar. E nisso, ok, terminei o relacionamento, ele veio buscar as coisinhas dele, pôs-se a andar na alheta e é isso. E a partir daí, e depois entretanto fui despedida, não é? Porquê? Porque eu estava tão envolvida nessa obscuridade toda que eu não me dediquei no meu trabalho, que também era num supermercado, mas enfim, entendem, eu comecei a ser péssima profissional por causa disso. Então obviamente que eles não me quiseram lá mais e mandaram-me embora, com toda a razão, certo? Tá. Nisso eu fiquei desempregada, no meio do despertar espiritual, portanto eu abri ali a caixinha de Pandora, comecei a ter vários processos, não fui procurar psicóloga porque eu não sabia que o despertar espiritual, o facto de descobrir sobre pedras, sobre cristais, sobre ervinhas, sobre não sei o quê, que iria implicar o autoconhecimento. Então eu não procurei psicóloga nem nada e eu vivenciei toda a minha desgraceira, portanto o que estava dentro da caixinha de Pandora, eu vivenciei aquilo tudo. E a minha vida deu uma volta, porque no momento eu tinha tudo dentro do relacionamento, tinha trabalho, tinha amizades, e no outro momento eu já não tinha nada disso. Eu não tinha trabalho, eu não tinha amizades, porque essa foi uma das coisas que eu percebi. Além de eu ter uma certa dificuldade em deixar-me envolver com pessoas, seja de amizades, seja de relacionamentos mais íntimos, vocês já sabem do quê, eu também com a espiritualidade eu comecei a perceber que havia conversas que já não me interessavam tanto, comportamentos, formas de pensar, sítios, lugares que já não me interessavam tanto. Então eu comecei a selecionar pessoas e a não querer estar com estas pessoas e estar com outras. E aí foi. Portanto, as pessoas começaram a sair da minha vida, não é? E aí eu vim-me sozinha, sem trabalho, aí eu não tinha sequer direito em nada do fundo de desemprego, eu fiquei meio que à mercê da minha mãe. Reparem na situação que eu fiquei nesse momento, ali no meio do despertar, eu fiquei à mercê da minha mãe. Portanto, eu na altura pagava-lhe uma renda por estar a viver na casa que foi dos meus avós maternos, pagava-lhe uma renda e pagava as despesas todas da casa, como se estivesse a arrendar uma casa normal, não é? Outra casa qualquer. E de repente eu deixei de poder fazer isso. E enquanto falo com vocês, eu estou aqui a arranjar uma pele, não é? Entenderam? É de nervosismo, de estar aqui, porque eu falo com vocês e estou a ter muitos insights também, a perceber muitas coisas. Por isso é que é bom fazer este tipo de vídeos. Enfim, já está a ficar frio já. Ok. Nisso, o meu despertar aconteceu nesse turbilhão todo. De eu me sentir feia, inadequada, de eu me sentir que não estava no lugar. Eu continuo a sentir que não estou no lugar, ou que não estou no meu lugar, mas eu já não sinto aquela sensação de estar atrasada para alguma coisa. Eu via a minha irmã avançar com a vida dela, a ter relacionamentos, ela não ter problema nenhum em estar com pessoas, em falar com pessoas, e eu ter esse problema. Ela a conseguir estar num emprego, não gosta daquele emprego, já arranja outro, antes de sair do emprego ela já tem outro lugar garantido, sai daquele, vai para aquele, e eu não consegui fazer isso. Eu tinha muita dificuldade em arranjar emprego, eu ia às entrevistas e eu olhava para as minhas concorrentes que também estavam lá para a entrevista, cabelo liso, já ficava, esta moça automaticamente já vai ser selecionada porque ela tem cabelo liso. Como eu tenho cabelo encaracolado, automaticamente eu já vou ser posta de parte porque eu tenho cabelo ruim, né? Esta moça aqui é magra,
não é? Veste-se bem, usa um blazer, portanto ela veste-se bem, eu não, eu pareço uma labrega, entendem? Então quando eu entrava na sala, que estavam na sala de espera para serem entrevistadas outras pessoas, eu via as outras candidatas, eu automaticamente já me colocava lá em baixo, sem olhar para as minhas habilidades sequer. Então eu já entrava nas entrevistas com uma postura de inferior, uma postura de que eu não ia conseguir, e normalmente eu não conseguia mesmo, entendem? Então isso foi assim, o meu despertar aconteceu nesse turbilhão. Isso durou desde 2012, quando eu comecei a sentir, a ter noção que eu não estava bem, até ali 2014, 2015. Depois eu conheci o meu marido, que na altura eu não imaginaria que eu ia ter um relacionamento com ele, porque depois eu decidi estar um ano sem ninguém. Eu conheci-o quando terminei o relacionamento que eu estava, e foi de forma aleatória, portanto nem sequer foi planeado. Eu estava muito ferida ainda, muito magoada. Não era só o facto de eu ter que ir construir novamente toda uma dinâmica, de ter que me envolver com alguém, ter que conhecer alguém, porque na minha cabeça eu queria uma família, entendem? Mesmo que eu sempre disse que não queria, entenderam? Se calhar não vão me entender. Mas ali, o que eu agora começo a perceber é que eu tenho estas narrativas que vieram de onde? Exatamente. Vocês sabem de onde? Então eu tinha essa coisa que para eu agradar a minha mãe, eu tinha que ter uma família. Então eu estava a ficar velha, porque ela dizia, não é? Eu estou a ficar velha, porque eu terminei o relacionamento com 24. Sim, 24. E com 24 a minha mãe casou-se, e ela já estava velha porque as primas dela já se tinham casado muito mais cedo. Então, na cabeça da minha mãe, eu já estava a ficar velha para ter o relacionamento e família. E é isso, mesmo que eu achasse que não, isso estava na forma como eu via as coisas, entendem? Então, no meio disso tudo, depois eu conheci o meu marido, meu marido, o único marido que eu tive. E que eu tenho, não é? E nisso eu decidi estar um ano sozinha, estive muito tempo à procura de emprego, entretanto soube que ia abrir vagas, portanto aí foi o dos anos mais tenebrosos, que foi o meu ano 4, que eu já fiz o vídeo aqui no canal, porque é o ano que eu passei agora 2024, que está a finalizar. Quando vocês estiverem a assistir a este vídeo, eu já estou mesmo para fazer aniversário, que eu faço em novembro, portanto sou de Escorpião, não é? E estou mesmo para finalizar o meu ano 4, que eu já percebi que para mim o ano 4 é um ano de torre, né? Que cai tudo para mim, que as coisas dão sempre uma volta muito grande. E é um padrão que eu tenho, né? O meu ano 4 é assim que acontece, né? Fazendo aqui uma retrospectiva. E então, depois eu lá está, fiquei esse ano sozinha, até que voltei a encontrar o meu marido, não é? Que hoje é meu marido, e nós começamos a ter um relacionamento. Tive um ano sem ninguém por escolha própria, porque eu não queria macho nenhum na minha vida. E aproveitei para me desenvolver mais, para estudar um bocadinho mais sobre os chakras. Depois concorri para um lugar na Câmara, portanto na minha área, e não sei, os deuses, não é? Congratularam-me com outras candidatas que eram mais fracas do que eu. Portanto, como eu já tinha trabalhado em supermercados e com atendimento ao público, eu tinha mais know-how, digamos assim, já tinha mais traquejo para falar, para estar com pessoas, para lidar com pessoas, enquanto que as outras tinham acabado de sair da universidade. Portanto, eu já tinha tirado o curso, já tinha terminado o curso há 5 anos, formei-me em 2010. E foi assim uma despertar, foi no meio de... Qual é o conselho aqui que eu vos dou? Se vocês estão no despertar espiritual e vocês chegaram até este vídeo, o que eu sugiro é que vocês procurem um terapeuta. Porque eu na altura não tinha dinheiro para isso, então eu comecei a desenvolver técnicas e a assistir, foi por isso que eu comecei a assistir muitos vídeos aqui no YouTube, que na altura aparecia muita coisa brasileira, havia muita coisa brasileira, principalmente de um canal chamado Luz da Serra, que era com o Bruno Gimenez e com a Patrícia Cândido,
E foi a partir daí que eu comecei a perceber que eu podia desenvolver-me sozinha, entendem? Só que para processos emocionais não aconselho ser sozinha, porque há coisas que eu já que poderia ter trabalhado naquele momento, né, no despertar, que eu só agora é que estou a trabalhar, entenderam? Porque eu na altura não tinha, ninguém me explicou, vai para o psicólogo, vai lidar com isso, vai trabalhar com isso, ninguém falou nada disso para mim. Entenderam? Então eu senti-me muito sozinha, muito perdida, porque eu nem tinha amigas que me falavam no assunto. As amizades, até as amizades, eram sempre pautadas em relacionamentos tóxicos, em que as pessoas falavam só delas, em que os problemas delas é que eram os problemas, e eu não tinha problemas porque eu não tinha filhos, porque eu não era casada, de papel passado, porque eu tinha sempre um senão. Portanto, parece, né, que a minha vida nunca era suficiente para dizerem que é a minha vida. Entenderam? Ou para as pessoas validarem a minha vida, ou para eu ser reconhecida, ou para as pessoas dizerem realmente a tua semana foi péssima. Entenderam? Então sempre as coisas dos outros eram melhores do que eu, seja, era a competição, seja de problemas, que os outros tinham sempre, as minhas amigas tinham sempre mais problemas do que eu, ou então de coisas boas a acontecer, elas sempre tinham coisas melhores do que eu. Entendem? Então eu nunca era ouvida. E reparem que os meus relacionamentos eram sempre assim, sempre foram com pessoas assim, onde eu fico sempre em segundo plano, entendem? E óbvio, vocês sabem a causa, não é? É. Enfim, isso foi o meu despertar, foi bem desafiador, foi um momento muito difícil. A outra pessoa, obviamente, não fazia mais pálida ideia do que se estava a passar. Eu só sabia eu só percebia que ele não gostava da minha mãe. Não conseguia, ele nunca teve uma interação com ela, por exemplo, de almoçar, ou de jantar, ou ir almoçar fora, ou ir jantar fora, ou fazer uma convivência. Ele não podia com ela. E, portanto, apesar dos pesares, essa pessoa tinha uma certa razão de não gostar de estar com a minha mãe. Então eu sempre tinha discussões com ela, eu sempre tinha discussões relacionadas com ela. Ela sempre tenta, que ela faz isso atualmente com o meu marido, não é? Ou tenta fazer, em que ela tenta colocar intrigazinhas entre o casal, que é para a gente se separar, obviamente, e ela, da outra vez, a gente não percebeu muito, aliás, a gente não percebeu, a gente nem fazia ideia. Então, a gente só discutia, eu e a outra pessoa, eu e a minha mãe, então eu estava sempre no meio. Nossa! Oh, vocês percebem que eu falo convosco que eu tenho assim uma iluminação. Isso era exatamente aquilo que a minha avó fazia. A minha mãe, quando se casou, ela casou-se exatamente com essa perspectiva de que ia ficar livre dos meus avós, portanto, dos pais dela. Uau! E ela casou-se com essa ideia de que ia ficar livre, mas não ficou livre, ela continuou a viver com os meus avós, no mesmo teto. Uau! O padrão repete-se. Entendem? Por isso é que eu vou fazer este tipo de vídeos, que assim tenho os insights. E nisso, a minha mãe às vezes comentava de que o meu pai não gostava da minha avó porque a minha avó tinha a mania de se intrometer e de dar o pitacozinho, o palpitezinho. E ela a minha mãe queixava-se muitas vezes que ela sentia-se no meio deles os dois. Ela está a fazer a mesma coisa comigo. Reparem bem. Aquilo que a minha avó fez com ela e que provavelmente a minha bisavó fez com ela, com a minha avó, e que a minha tetravó fez com a minha bisavó, porque isto é um ciclo, este ano é que eu percebi isso tudo. É um ciclo geracional. Aliás, transgeracional. Isto vem de várias gerações da minha ancestralidade feminina, de parte de mãe, que está-se a repetir. Nossa! Entendem porque é que eu não tenho filhos humanos? Por isso, eu não quero perpetuar esta bosta. Não vou perpetuar esta merda. Desculpem o termo. Então é isso, percebem? Hoje em dia tenho uma visão, portanto, passados os tais dos 9, 10 anos, porque reparem, o que eu vivi este ano, o ano pessoal 2024,
eu sinto exatamente como no último ano 4, exatamente quando era a minha adolescência. As sensações são as mesmas. E quando eu fui ver para trás, quando é que tinha sido o meu ano 4 que correspondia à minha adolescência, foi exatamente ali entre 2015, 2005, 2006, por ali. Foi antes de entrar na universidade, exatamente. E foi as mesmas sensações, porque eu este ano tive a sensação, parece que eu estou a viver a minha adolescência outra vez. Exatamente, eu estou a viver a minha adolescência toda outra vez. Então é um ciclo que está-se a repetir, um padrão que está-se a repetir na minha vida, que eu já tenho e que aparece para me mostrar aquilo que eu tenho que trabalhar, entendem? Então é isso, o meu despertar espiritual aconteceu nisso. Sempre que eu tenho um novo impacto espiritual, que é o que acontece este ano, há uma porra qualquer a acontecer financeira, portanto, há uma porcaria qualquer a acontecer financeira, e é isso que eu entendo, que o meu despertar e o meu desenvolvimento espiritual tem sempre alguma coisa financeira para atrapalhar, entendem? Tem sempre porque é sempre que eu preciso fazer as terapias e não tem dinheiro, então também não tem ninguém que faça ou que ajude, ou que, mesmo dentro da espiritualidade, não estou a falar de psicólogos nem nada disso, mas dentro de ajudar em termos energéticos. Estou a ver o quê? Uma mosca aqui, um mosquito aqui, uma mosquinha. Dentro do próprio caminho, não tem assim pessoas, por exemplo, onde eu tirei o Reiki, não explicam nada, não explicam nada. É isso que eu entendo, que há vários cursos, tiras este curso assim, este curso assado, é tudo para pagar, mas não tem ninguém que te explique como é que as coisas acontecem. Pelo menos aqui na minha zona, aqui em Portugal, aqui na minha zona, não sei. E esse até era o meu intuito quando eu comecei a querer falar sobre espiritualidade. Embora eu me sinta uma impostora, porque lá está, toda a gente tem uma especialidade, um cursinho, eu sou especialista nisto, eu sou especialista naquilo, eu não tenho nada, eu só tenho um conhecimento do que acontece no plano espiritual, só, né? E, enfim, e esse era o meu intuito quando eu quis começar a falar sobre a espiritualidade. Eu estava a olhar para o relógio, era o meu intuito eu começar a falar de coisas para pessoas que não têm dinheiro, que não podem pagar estando no despertar espiritual, mesmo que eu saiba que há questões emocionais que eu não posso ajudar. Isso aí tem que ser mesmo um psicólogo, um terapeuta que ajude, que foi o que eu não tive, porque ninguém me disse isso. Então depois vou fazer os cursos, esotéricos, os cursos, e ninguém disse, olha, procura um psicólogo para trabalhar isso, essas coisas que estás a sentir. Ninguém me disse isso, entenderam? Porque afinal de contas psicólogo é para doidos. Enfim, bom, com a Jack e o Benny de fundo, eu vou-me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vos tenha ajudado também. Não sei se vocês também estarão a passar ou não pelo despertar espiritual. Podem contar aqui nos comentários, se quiserem, sobre o despertar espiritual, como é que aconteceu para vocês. É isso, vejo-vos no próximo vídeo. Beijinhos.